Olá, bem-vindo ao dia 70 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. E hoje aqui eu quero compartilhar sobre o capítulo 33 do livro de Números e também o Salmo 9, a nossa porção de leitura de hoje. Mas eu quero focar hoje no livro de Números, capítulo 33, que fala o seguinte: Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto eles sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Ai, ai, ai. O que que eu amo aqui no capítulo 33? E o que que isso tem a ver com a minha vida e com a sua hoje? Porque a Bíblia, ela é sobre a nossa vida hoje, certo? A minha vida e a sua vida. A Bíblia não é um livro antigo de que, é porque aconteceu lá com Moisés e não tem nada a ver com a minha vida hoje. Muito pelo contrário, tem tudo a ver com a nossa vida. Quando o Senhor te tira do Egito, então pensa no seguinte, na sua vida, antes e depois de Jesus. Pensa na sua vida antes de Jesus como uma vida no Egito, uma vida de escravidão, onde você era escravo do pecado. Então você vivia numa mazela, numa desgraça. Essa história de que depois que eu aceitei Jesus as coisas pioraram é balela, tá? Porque o que piora é porque agora você tem um novo entendimento, uma nova clareza, então você precisa da força de Cristo para desenvolver um novo comportamento, ok? Mas mesmo assim, o que dá ruim, dá bom, porque agora você tem Cristo, porque agora você tem o Espírito Santo e a sua força está em Cristo. Então as coisas começam a ir bem. Ok? Essas pessoas falam assim, ai, depois de Jesus minha vida piorou, perdi, 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 perdi. Mesmo se perde, você ganha, porque agora você tem Cristo. Se você não tem essa clareza ainda, você precisa orar um pouquinho mais sobre esta clareza da força que o Senhor está fazendo brotar dentro de você, ok? Então pensa no Egito, na sua vida, como neste lugar antes de Jesus, no Egito, escravo do pecado, onde você era açoitado, onde você era humilhado, extorquido de todos os jeitos. E a vida depois com Cristo é essa vida de clareza. Agora você tem noção do certo e do errado, porque agora você anda na luz. E aqui o Senhor fala assim: olha, desde que eles saíram do Egito, marque a jornada deles. Você tem que ter uma vida com o Senhor, onde você saiba falar aonde o Senhor interviu na sua vida. Quais foram os caminhos que o Senhor te guiou? Quais são os lugares que o Senhor está te levando para te treinar para quando você chegar na terra prometida, você saber como viver na terra prometida? Como eu já falei antes, a terra prometida ela é habitada por gigantes. Tem muita gente morando nessa terra prometida, muito inimigo. E você tem que expulsá-los em nome de Jesus. Mas você nunca vai conseguir expulsar um inimigo em nome de Jesus se antes você não for treinado por ele. Deus não vai te levar para a terra prometida se você não souber viver na terra prometida. E o deserto é sobre isso. O deserto é sobre como se dá a sua jornada com o Senhor. Então, veja bem, era o deserto, tá? Aqui eu sublinhei na minha Bíblia essa questão do primeiro filho que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos deuses deles. Então, assim, as 10 pragas que se deram no Egito era o Senhor mostrando para os egípcios que os deuses deles eram tudo que uns fracos, uns fracotes. E o Egito, eles também adoravam Moloque. Moloque era o sacrifício de crianças, tanto que eles mataram os bebês israelitas. Lembre-se disso.
Antes de falar, ai, o Senhor matou o primogênito, ai, não sei o que, não sei o que. Não, era a dívida de sangue que eles mesmos já tinham por terem matado os bebês israelitas. Ofertado os bebês israelitas a Moloque. Veio o castigo deles, ok? Nada na Bíblia é isolado, nada na história com Deus é isolado, tá? Deus não vai trazer um castigo porque ele está de mau humor. Não, Deus ele é justo. Deus ele é justo. E aqui no capítulo 33, ele segue justamente falando isso. Partiram de tal lugar e foram para tal lugar, atravessaram o mar, fizeram isso, fizeram aquilo. Depois eles chegaram em tal lugar e acamparam, e depois ali aconteceu não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque acontece, gente, você está vivo. Se você está vivo, as coisas estão acontecendo. Então, na sua história com Deus, você precisa saber quais foram os caminhos que o Senhor te guiou e o que que o Senhor te ensinou em cada uma dessas etapas. Talvez de fato você ainda não chegou. Por exemplo, ó, deixa eu ler aqui, ó, aleatoriamente. Verso 22. Partiram de Rissa e acamparam em Queleate. Talvez quando eles acamparam em Queleate, eles pensaram assim: agora chegamos. Não, não chegou, você ainda está no deserto. Você está aprendendo a andar, você está aprendendo a levantar. Por que que acontecia? Como que eles se moviam no deserto? Quando a nuvem do Senhor era palpável ali no tabernáculo, então quando essa nuvem se levantava, eles levantavam o acampamento e seguiam essa nuvem. Quando essa nuvem fixava no lugar, eles baixavam o acampamento e ali eles ficavam. Então, o deserto é sobre você reconhecer o Senhor, reconhecer a sua voz e se o Senhor mandou você levantar, você levanta e o segue. Se o Senhor mandou você fixar território, ali você fixa e fica até esperar que a nuvem se levante novamente. A vida com o Senhor é uma vida em movimento. Não é uma vida assim, se acontecer bem, se não acontecer bem também. Não. O Senhor faz você se movimentar. Por quê? Porque pessoas estão precisando ver o Senhor. E cada vez que você se movimenta, o que acontecia com esse povo? Toda vez que eles se movimentavam no deserto, as pessoas sabiam que Deus, as pessoas ao redor que ficavam olhando para Israel, falavam assim: o Deus deles está mandando eles se moverem, por isso eles se movem. Porque é assim que o povo naquele tempo se referia aos povos. Eles se referiam aos povos pelos deuses que esses povos serviam, os ídolos, né? E eles sabiam que Deus de Israel estava no meio daquele povo, falando: levanta, eu levanto, Senhor. Agora senta, então eu sento, Senhor. Então a vida no deserto é uma vida que você vai se movimentar para que você exerça a sua fé em Deus. Deus mandou, você vai. Deus mandou, você fica. Deus falou, você ouve. É para isso que serve o deserto. O deserto não é um lugar para você ficar, ai, eu estou no deserto, ranhos, lágrimas e desgraças. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui muito essa pessoa. Muita, é um drama. Eu já falei aqui, né, que eu sou dramática, mas eu ainda continuo sendo dramática. Mas eu pensava, eu tinha essa ideia de deserto, que é um lugar de sofrimento, de ausência de Deus. Não. Deserto é um lugar da presença do Senhor. Deserto é um lugar para você ver o Senhor, ouvir a sua voz e seguir os rumos que o Senhor determina que você faça. Aqui neste capítulo 33, se você ler com calma, você vai ver o quanto esse povo andou. E com isso em mente, de quando a nuvem se levantava, eles se levantavam. E assim, não era só eles, não. Era mulher, era homem, eram criança, eram bebês, era mulher em trabalho de parto, eram grávidas, eram os animais que eles, porque afinal eles tinham que oferecer sacrifício, né? Eram os animais, era o tabernáculo que eles tinham que desfazer, né? Levantar aquele tabernáculo e carregar nas costas. Não eram os anjos que carregavam os tabernáculos com tudo que tinha dentro, eram o povo carregando a presença do Senhor, né? Porque naquele tempo o tabernáculo simbolizava ali a presença do Senhor no meio do povo. E
Todos os povos ao redor olhavam aquilo e falavam assim: Uau, Deus mandou eles se moverem novamente. O que será que vai acontecer agora? E lá dentro do povo, eles se matando, né? Literalmente, né? Uns se rebelando, outros morrendo e tal. Mas a vida também acontece no deserto. Eu não sei qual deserto que você está hoje, mas a minha oração é para que você saiba que deserto é um lugar de movimento, é um lugar, assim como um dia eu entendi que deserto é um lugar de relacionamento, de ver o Senhor face a face, de ouvir a sua voz e seguir o que Ele manda seguir, que você hoje desperte para isso e saia dessa murmuração. Talvez você ainda está no Egito. Tanta murmuração assim, tanta dor assim, tanta depressão assim, tanta ansiedade assim, Egito. É Egito. Porque assim como Josué e Caleb falaram, se Deus fez aquilo lá, ó, no Egito, me tirando daquilo, esse deserto é fichinha. Esse deserto vai ser de boas passar, porque eu já vi o Senhor e eu sei do que Ele é capaz. E é esse Senhor a quem eu amo, é Ele que guia os meus passos. Se Ele me guiou até aqui, me sustenta até aqui, vai continuar me sustentando até entrar na terra prometida. O maná só cessou depois que eles entraram na terra prometida, e ali eles podiam plantar, colher e comer do que eles plantavam. Deus é fiel, aleluia! Deus é fiel, como eu te amo, Senhor. Então saiba disso. Deserto não é um lugar onde você fica parada, ai, nada acontece, não. No deserto você muda de emprego, sim. No deserto você muda de casa, sim. No deserto o seu relacionamento pode ser amadurecido, sim. Você pode casar, sim. Pode ficar viúvo, viu? Espero que não, mas o deserto é sobre relacionamento com o Senhor. Relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É o melhor lugar para se estar. É no deserto com o Senhor. É sobre obediência. Quando Deus ficava mandando eles o tempo todo, e eles tiveram muitos perrengues nesse deserto, chegava em lugar que falava assim: não tem água, Senhor. Ah, é para você me pedir água, agora eu vou te dar água. Entende? Ah, Senhor, eu estou com vontade de comer carne. Ah, você quer comer carne? Então eu vou te dar carne. É sobre pedir ao Senhor aquilo que você precisa e não ficar esperando que Deus te dê tudo de mão beijada sem você fazer a sua parte. É para você reconhecer as suas necessidades e clamar ao Senhor sobre as suas necessidades específicas. Senhor, eu tenho sede. Tinha um povo bem louco aqui no meio que ficava assim: o Senhor nos trouxe aqui para morrer de sede. Ô infeliz, se era para você ter morrido, você tinha morrido no Egito. Deus não te trouxe no deserto para te matar de sede, não. Mas Deus te trouxe no deserto para quando você sentir sede, você saber que tem um Deus que faz a água brotar da rocha e matar a sua sede. Que é quando você tiver vontade de comer coisas específicas e você pedir ao Senhor, você fala assim: eu vou te dar e eu vou te dar além do que você pediu. Coma, coma com gosto. Ah, que Deus maravilhoso. Deserto é sobre você conhecer o seu Pai de verdade. É sobre você saber orar, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor e ver Ele vindo ao seu socorro. É sobre você ver a sua vasilha transbordar, porque Ele já falou: olha, sábado é o dia do descanso, vocês vão ter o dobro na sexta. É sobre você ver o Senhor te dando provisão daquilo que ele já quer que você faça. Deus queria que o povo já santificasse o sábado no deserto. Por isso, na sexta-feira, Deus mandava o dobro. Por quê? Porque ele queria que o povo descansasse no sábado, o adorasse no sábado. Deus não vai mandar nada, mandar você dedicar o sábado se ele já não mandou tudo o que você precisava antes. Entende? É sobre isso. Então, é no deserto que nós aprendemos a obedecer o Senhor e guardar os seus mandamentos. Porque se você não obedece ao Senhor e não guarda os mandamentos do Senhor, no deserto, você não vai guardar na terra prometida. Se você não dá o dízimo hoje, ganhando
Um salário mínimo. Você não vai dar o dízimo quando você estiver ganhando 100 milhões de dólares. Se hoje você não é uma mulher amorosa, doce, solteira, você não vai saber ser uma mulher submissa, valorosa, amorosa com seu marido quando você casar. Tá tudo errado nos cursos de solteiro. Você tem que aprender a ser antes de ter, a ser uma mulher que ama, que vai amar, vai honrar o seu marido. Se você não honrar hoje o seu pai, se você não honrar hoje as autoridades na sua vida, este é o seu deserto. Homens, vocês não vão saber amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, se você não exercer o amor no seu dia a dia, compaixão com as pessoas ao seu redor. É para isso que serve o deserto. Deserto é um lugar para aprender a obedecer o Senhor, sem questionar. É sobre ver a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. E ainda no capítulo 33, a partir do verso 50, nós lemos: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Ai, socorro, Deus! Gente, só por isso eu já ia chegar matando tudo, destruindo tudo. Deus me livre! Recebeu o castigo que estava destinado a eles. Mas veja bem, Deus deixa sempre claro as regras do jogo. Assim como o deserto é um lugar de treinamento, se eles não tivessem sido treinados a depender do Senhor, a obedecer o Senhor no deserto, eles não conseguiriam fazer isso que eles deveriam fazer na terra prometida. E Deus deixa claro, olha, chegando lá, vocês têm que matar tudo mesmo. Vocês têm que expulsar os povos e destruir os altares idólatras. Porque foi a idolatria daquele povo que trouxe esse juízo sobre a vida deles. Não é porque Israel era bonitão. Ah, Israel é um povo tão bom. Eu vou tirar esse povo aqui, que já é bom, e vou colocar um melhor. Não, era um povo ruim. Gente, a terra é grande, tem espaço para todo mundo. Deus poderia levar eles para uma terra que mana leite e mel, que estivesse completamente desabitada. Claro, Deus é poderoso. Mas Deus quer estabelecer o reino dele na terra, então ele fala assim, ó, vocês que são o meu povo, vocês vão tomar posse dessa terra, vai destruir toda idolatria e vai estabelecer o meu reino neste lugar. Esta é a minha, é a sua função hoje, onde Deus nos colocou, estabelecer o reino do Senhor. E Deus fala: se vocês negociarem e deixar que os povos vivam, esses habitantes vivam no meio de vocês, e deixar os altares idólatras, vocês vão atrair desgraça sobre vocês. Veja que não é sobre a bondade do Senhor, mas é sobre a nossa obediência. Não adianta nada você entrar na terra prometida e não purificar a terra prometida. E não purificar a terra prometida. E não fazer o que você já sabe que Deus mandou você fazer. Terminar um relacionamento abusivo, sair deste emprego, ou então ser voz do Senhor neste emprego, levando eles a ter vida com Deus. Não adianta nada você chegar na terra prometida com a mentalidade de escravo. É no deserto que você aprende a ser livre. Para quando você conquistar a terra prometida, você estabelecer o reino do Senhor naquele lugar.
Muitas vezes você não chegou na terra prometida porque você não está pronto. E se você já chegou na terra prometida, faça a sua parte, estabeleça o reino do Senhor. Se você não estabelecer, virá o castigo sobre você. Não por causa de Deus, mas por causa da sua desobediência. Está na hora de você cumprir com a sua palavra. Está na hora de você saber quem é o seu Deus e ter vida completa com esse Deus. Ter uma vida de devoção, uma vida de obediência. Pensa muito nisso. Pensa se ao entrar na terra prometida, quando você entrou nesse casamento que você orou tanto para ter, lembra o quanto você orou para casar? E agora o seu casamento está em ruínas? Cadê o seu coração? Você destruiu toda a idolatria que você tinha sobre o seu marido, sobre a sua esposa? Você destruiu a idolatria que você tinha com os seus pais? Destruiu porque depois que casa não, porque minha mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, porque meu pai, não interessa. Agora você é casado, você é casada. Você tem uma nova família para tomar conta. Orou tanto para casar, mas não se preparou para casar. A desgraça que eu vejo nos casamentos é sempre essa. Orou tanto para casar, mas não se preparou para casar. Não se preparou para casar. E agora está o quê? Padecendo. Padecendo. Por quê? Porque não destruiu os altares idólatras. E agora que chegou na terra prometida, a terra a qual tanto sonhou, não está vivendo o melhor de Deus. Porque não expulsou os inimigos, não destruiu os altares idólatras. E aí você está sofrendo. Porque você nem sabia que deveria destruir essa idolatria. O seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, existe para ser amado, não idolatrado. A idolatria com casamento tem que acabar. Casamento não é um lugar perfeito com pessoas perfeitas, mas duas pessoas que amam o Senhor e buscam ser melhores nele, com ele. Pare e pensa, o que que você está vivendo na sua vida? E veja quais são os altares idólatras que precisam ser destruídos. Porque se você não destruir, se tornará o quê? Se tornará tudo de ruim. Né, se tornará. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, ou seja, é você que permite o inimigo ficar na sua vida, é você que permite ser afrontado desse jeito, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Se existe hoje farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas, ore e peça para o Senhor iluminar o que precisa ser mudado, transformado, destruído na sua vida, para que você tenha vida completa com Ele. Amém? Bora, bora, que tem muito do Senhor para viver. Muito, muito, muito. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem nos guia no deserto. Obrigada, Senhor, por ter nos livrado do Egito. E eu quero orar hoje, Senhor, pelas pessoas que estão no deserto. Nos ensina, Senhor, obediência. Nos ensina, Senhor, resiliência. Abre os nossos ouvidos para te ouvir, os nossos olhos para te ver. Abençoa-nos, Senhor, com a tua força, com o teu poder. Pai, oro por aqueles que estão entrando na terra prometida. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos dê força e coragem para destruirmos todos os altares idólatras na nossa vida, para que o único, digno de toda honra e glória, o único a ser adorado neste local seja o Senhor. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.